A Casa de Saudi, também conhecida como Família Saudi, é a casa real no poder da Arábia Saudita desde a criação do país em 1932. Mas a sua história começa ainda no século XVIII, quando um líder tribal chamado Muhammad bin Saud se uniu a um clérigo islâmico reformista chamado Muhammad bin Abdul Wahhab. Juntos fundaram um movimento religioso e político conhecido como Wahhabismo, que buscava estabelecer um Estado Islâmico puro, baseado na interpretação rígida do Islã sunita. E esse foi o início de toda a história que vamos contar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar da família Saud, é difícil falar, né? Saud? É tipo Saudi, pode falar Saudi também, mas Saud. É o certo. Saud. Saud. É tipo, o D quase muda, é Saud. Pode crer, entendeu? pode crer. Hoje a gente vai falar da família Saudi. Tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje. Meta de like hoje eu quero 13.850. 13.850 likes. E pô, recentemente a gente basicamente só vê falar da Arábia Saudita no mundo do esporte, no mundo do futebol principalmente, né? Porque o futebol tá meio que sendo tomado de assalto pela Arábia Saudita, que tá comprando os seus principais jogadores, ou pelo menos os mais famosos, né? Cristiano Ronaldo, por exemplo, tá por lá, né? O Messi não foi, não aceitou, mas recebeu uma proposta pra estar lá. O Mbappé agora recebeu uma proposta também. Então quem não vai é porque não quer, porque os caras estão indo atrás. E eles estão basicamente tentando levar todo mundo que é pica no futebol pra lá. Por quê? Porque tem muita grana. E de onde vem essa grana? É o que a gente vai explicar pra vocês no vídeo de hoje. Então a gente falou de duas pessoas importantes. O Muhammad bin Saud, que controlava uma tribo, que controlava uma região dentro do que hoje é a Arábia Saudita. E ele era líder de uma das tribos que existia por lá. Tá? Existiam vários locais, várias tribos, então ele era um cara muito importante, muito poderoso, mas ainda não era nem de longe próximo do que eles são hoje, por exemplo. Então ele conheceu um outro cara chamado Muhammad bin Abdul Wahhab. Esse cara era um líder, por outro lado, do islamismo. Então, um era líder de uma tribo toda, então tinha poder econômico, mesmo que mais limitado que hoje, e também tinha, por exemplo, um exército ao seu dispor. E eles fizeram um acordo. Eu prometo que eu vou dar proteção política e proteção física mesmo, com meus homens, para suas ideias, pro Wahhab. Então, agora vamos criar o Wahhabismo. Na visão dos dois, o Wahhabismo basicamente era seguir à risca o que o profeta Maomé, que é o líder da religião islâmica, né? Então, eles liam o que estava escrito no Alcorão e é isso. O que tá lá, não, se tá falando que não pode, não pode. Ponto final. E naquela época que surgiu o Wahhabismo, a gente já tinha algumas reformas dentro do islamismo e algumas pessoas tinham colocado, por exemplo, santos para serem adorados, ou então símbolos, né, que são símbolos religiosos do próprio islamismo. E ele não queria isso, ele não queria a idolatria. Então, por isso, ele cancelou, por exemplo, santos e amuletos. E com isso, a família, por estar protegendo o que considerava sagrado, se considerou também sagrada. E até hoje, ela se vê assim. E eles se tornaram guardiões dos locais sagrados do Islã, como a Meca e Medina. Uma coisa que ajudou bastante eles é que o local onde eles controlavam, que era Najd, é um local que ficava no centro da Península Arábica. E com o tempo, ele foi expandindo e tomando locais. E assim, eles conseguiram chegar na Meca, que era o local que eles queriam, que era um local sagrado, que eles queriam proteger e tudo mais, fazia parte do plano inicial, né? Quando eles chegaram na Meca e em Medina, os otomanos que controlavam boa parte da região próxima ali, né? Inclusive até o Egito, se preocuparam com aquilo e falaram, pô, eles estão crescendo, estão expandindo, estão ficando fortes, daqui a pouco vão se tornar um problema pra gente. Então vão invadir a Meca, vão invadir Medina e vão invadir Najd, que é o lugar que eles mandam. Os otomanos, que hoje são os turcos, chamaram um cara que era um vassalo local. O que é isso? Era um cara de poder que foi escolhido por eles para poder tomar conta de tudo aquilo. O nome dele era Muhammad Ali Pasha. Inclusive, Pasha era um... É meio que... Como a gente pode dizer? É como se fosse emir. Sabe? O emir é o título do Catar, certo? O Pasha era o título que dava para quem estava ali no governo do Egito. E ele se autoproclamou Pasha, né? Então, Muhammad Ali Pasha basicamente ajudou a reconquistar o Egito ali para os otomanos, porque o Egito tinha sido perdido numa guerra contra a França. Quem estava governando a França e estava capturando o Egito? A gente aprendeu aqui semana passada. Napoleão. Napoleão, verdade, ele foi para lá, atirou contra a esfinge e tudo mais. Então, ele pegou para ele o Egito e depois foi tomado por esse cara aqui. Como esse cara conquistou ali de volta o Egito e tudo mais, que era um grande lugar, né, inclusive, pô, ele ganhou bastante moral e com isso ele virou meio que o líder ali. E ele, com esse poder do exército otomano e do próprio Egito, conseguiu expulsar a família Saudi de lá, que teve que viver fora do país por um bom tempo. Então a gente tá falando ali da década de 40, de 1800, até basicamente o final do século. Na época, pra vocês terem uma ideia, ele chegou a destruir o que era a capital saudita, que era da família Saudi, que era Diriyah, em 1818. Então, dali até o final do século, basicamente a família Saudi foi se apequenando e perdendo o poder. Então, no final do século de 1800, no século XIX, a gente tem ali o Muhammad bin Saud tendo um filho, o Abdulaziz ibn Saud. Esse cara,
ele viu toda a situação, ele foi criado já fora da onde era a terra deles, né? Ele foi criado no Kuwaiti e ele não tinha uma condição de vida tão boa assim, por incrível que pareça. E ele ficava sonhando com a família poderosa, sagrada, como era antes, e ele queria retomar algum território para a família. Então, em 1902, ele conseguiu capturar Riad com 20 homens. Olha que doideira. Riad era um local que não era tão grande assim, mas era uma capital ancestral que pertencia à família Al Saud e que tinha sido tomada e dada por uma família que era rival a deles, a família Rashid. Então, para eles era uma grande ofensa e ele conseguiu fazer isso, despertou o moral ali para voltar com tudo. Depois disso, ele continuou, né, indo em frente, tomando mais locais, e em 1913 ele tinha conquistado Neged e Hijaz. Hijaz é onde fica o Mar Vermelho, então tinha um local bem importante na mão dele. E Neged e Hijaz, inclusive, eram 2 reinos naquela época. Era como se fossem 2 países. Então ele tinha conseguido dominar 2 países dentro do que hoje é a Arábia Saudita. Só que nessa década aqui que a gente tá falando, que já é a segunda década do século passado, é a década da Primeira Guerra Mundial, certo? Quem tá envolvido? O Reino Unido. O Reino Unido entra no local onde era a Arábia Saudita e expulsa os otomanos. Manda embora. Porque é que negócio, né? É um perigo pra gente, porque o Reino Unido tinha várias colônias por ali perto, né? Tá com aquele local na mão e ver tudo que tá acontecendo, e ver o Saudi vindo cada vez mais pra cima e tomando mais locais, fala, opa, é melhor a gente fazer um negócio com eles do que acabar sendo mais uma guerra aqui pra gente ter que administrar, né? Então, vamos oficializar esse local aqui, que hoje é a Arábia Saudita, como um reino, e vamos dar pra eles oficialmente. Dá não, né? Porque eles estavam conquistando também, né? É verdade. Então, em 1932, o Abdulaziz conseguiu isso, conseguiu criar o Reino da Arábia Saudita, e de lá pra cá é um país oficial. Então, ele se autoproclamou o primeiro rei da Arábia Saudita também, né? Tudo é uma autoproclamação. E a partir desse momento, a Casa de Saudi se tornou a família real do país. Naquela época, a Arábia Saudita não tinha petróleo. Naquela época, a Arábia Saudita não era um país considerado rico e não tinha muita atratividade. Era um local que, pra falar a verdade, o Reino Unido tinha olhado meio que assim, que tem mais guerra, tem mais problema do que qualquer coisa, então vale a pena abrir a mão. É melhor se livrar, né? É melhor se livrar. Só que Abdulaziz, ele era bem inteligente. E ele percebeu tudo que estava rolando no mundo, viu que o petróleo estava dando dinheiro, viu o que está acontecendo nos Estados Unidos com John D. Rockefeller e tudo mais. Opa, a gente precisa desse tipo de investimento aqui. E tá procurando investidores. Tinha inclusive conseguido americanos para investir ali. Tanto que uma empresa chamada Aramco chegou no local entre a década de 20 e 30 para começar a investir, certo? Para começar a ver se tinha petróleo por ali. Essa Aramco significa Arabian American Oil Company. No início era isso, era uma mistura de Estados Unidos com a Arábia Saudita. Junto dela veio uma outra investidora, que era uma investidora da Califórnia, e veio uma do Texas. Essa do Texas também se deu muito bem. Acho que vocês vão conhecer. Texas Company. Texaco? É, Texaco. Meu Deus. Então a Texaco também se deu muito bem por aí, né? Em 1938, eles encontram o petróleo e aí a corrida por petróleo por lá vira um negócio maluco, né? Só que tinham empresas que já estavam investindo há algum tempo, desde a década de 20, como a gente falou. E essas empresas saíram muito na frente, que foi o caso da Aramco, por exemplo. E tinha investimento do governo e da família real da Arábia Saudita. Depois da Segunda Guerra Mundial, tem um boom também ali no número de carros pelo mundo e do consumo do petróleo para vários tipos de finalidade. E com isso, eles ganharam muito mais dinheiro. Chegou na década de 80, eles criaram um projeto. A Aramco tem que ser totalmente da família Saudi. Ou seja, ela não pode ser metade americana e metade daqui. E eles foram comprando, até que em 88, de fato, a empresa era toda deles. Então, na década de 80 para 90, eles começaram a ter uma riqueza enorme, cada vez maior, assim, tipo, no nível que a gente vê hoje, certo? E com isso, eles começaram a construir um país de fato, com investimento em infraestrutura, como ruas, estradas, aeroportos, portos e tudo mais. E também investindo em indústria para poder gerar emprego para pessoas que moravam por ali. Vale lembrar que a família tem um poder de monarquia absoluta, ou seja, tudo passa por quem é o rei. E a família nunca saiu do reinado, ou seja, a família manda de fato há um século no local, né? Pô, quase um século. E deve ser muito doido porque, tipo assim, os caras são meio que obrigados a ter filhos, né? Porque tem que continuar a linhagem, né? Não, mas também eu acho que com o pensamento que eles veem já, pra claro. Eles é normal, o mais de né? boa, né? É, normal. O rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, ele tem o mesmo nome, mas não é o mesmo. Porque senão ele teria que ter 140 e poucos anos. Nossa, é verdade, né? Ele tem 87 anos já. E ele é o 7º filho do fundador da Arábia Saudita, que é o anterior. E ele é irmão dos reis anteriores. Então o pai dele criou, passou pro filho mais velho, e do filho mais velho foi passando pros outros assim que, né, foi necessário. Então ele chegou ao trono em janeiro de 2015, após o falecimento do meio-irmão dele. E antes dele virar rei, ele já era uma pessoa muito, muito importante, obviamente. Ele é o governador de algumas províncias, como a província de Riad, onde ele foi governador de 63 até 2011. Nossa, muito tempo. Mano. O Salman, inclusive, é responsável por implementar várias coisas que são hoje muito importantes para a Arábia Saudita, como uma reforma no país, para não depender exclusivamente do petróleo. Foi criado, então, o projeto Vision 2030. Que é isso? É dar uma visão para o país, para o mundo, para que o mundo comece a ver a Arábia Saudita como um potencial turístico, por exemplo. Não só como um negócio para explorar petróleo e tudo mais, né? É pra não virar que nem, tipo, muita gente fala que o Brasil é uma fazendona. Sim. Que a gente planta pro mundo todo e às vezes não consegue atrair pra outras coisas, né? Sim. É mais ou menos por isso. Eles também não querem ficar só como uma fazenda de petróleo, né? E até é bom falar porque eu lembro que quando
tipo, se falava em Arábia Saudita, eu só pensava naquelas mega construções, tá ligado? E hoje em dia, que nem a gente tava falando no começo do vídeo, que eles estão inserindo agora no esporte, tá ligado? É realmente uma abertura pra outros olhares. Querendo ou não, tu vai daqui a pouco assistir um jogo que tem o Cristiano Ronaldo, tu vai conhecer um ou outro jogador que é da Arábia Saudita. E já vai conhecer até a cultura. Vai conhecer a cultura, vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os cantos, vai conhecendo músicas, vai conhecendo famosos que vão abrindo esses jogos. Então, tipo, vai divulgando toda a cultura do país de uma forma só, né? Esse programa, inclusive, o Vision 2030, tem uma questão aqui. Ele busca mudar e aperfeiçoar os problemas sociais do país. Porque, como a gente falou, o país concentra muito poder na mão da família, tem uma desigualdade social brutal por lá, assim como em vários países, e tem um problema muito forte da relação com as mulheres. Tudo por conta do início. Lembra quando a gente falou no início? Que era o wahhabismo. Era uma visão que não tinha espaço para interpretação. É o que está escrito aqui no Alcorão, ponto, né? E como a gente falou, o atual rei, ele tem 87 anos. Então, por conta disso, ele já não aparece há um bom tempo. Ele não é o cara que dá a cara, que vai fazer um discurso e tudo mais. Quem está ocupando hoje um local de fato, e é o líder de fato do país, é o príncipe Mohammed bin Salman. Ele tem 37 anos, é muito jovem, parece com o emir do Catar, que também é bem jovem. E ele se tornou o príncipe herdeiro em junho de 2017. E de lá pra cá, é ele que toca tudo, basicamente. Além da Aramco, que é a empresa que eles já tinham e tudo mais, a família também tem um fundo soberano, que é o Fundo de Investimentos Público, conhecido como PIF. Ele é o maior fundo soberano que tem no mundo, ou seja, nenhuma outra família real tem tanto dinheiro para investir quanto eles. Caramba, nem os britânicos lá, né? Os britânicos, inclusive, não estão nem perto disso. Imagina. Aqui. E os investimentos agora estão focados em sair do petróleo. Então, por exemplo, eles investiram muito no futebol. Teve a compra do Newcastle, que aconteceu agora, né, recentemente, um time da Premier League, muito conhecido no mundo todo. Teve a candidatura para receber a Copa, que seria de 2030, mas agora eles querem de 2034, porque eles sabiam que em 2030 eles não iam ter como vencer, porque, se eu não me engano, tá para sair Portugal, Espanha e Marrocos. Então envolve um país africano e árabe ao mesmo tempo e 2 países europeus. E faz tempo já que não tem Copa na Europa em si, Pode né? crer. A gente teve Copa na África do Sul, depois a gente teve Copa no Brasil, a gente teve Copa na Rússia, que para muita gente não é Europa, certo? A gente teve Copa agora no Catar. Certo? É verdade. Então a próxima vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá, e depois a gente vai ter essa Copa que, de novo, não seria na Europa. Então, para ser na Europa, eles estão vendo para fazer esse projeto aí, onde vai ter também o norte da África ali incluído. Então, a Arábia Saudita viu, essa concorrência aqui é muito forte para mim, sozinho, então eu vou para a próxima, vou para 2034. E isso tem a ver com a contratação, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que foi contratado para ficar 2 anos jogando e mais 5 anos divulgando o país e sendo embaixador do país, e outras pessoas, como Benzema, agora foi o Mané. Quem mais que foi? Aquele goleiro lá, o Mendy, acho que é? O Mendy, foi. E isso é muito doido por causa que, tipo, o tanto de dinheiro que eles estão investindo no futebol também pode ser meio que mostrar que lá na frente eles já vão estar com uns estádios muito pica, uma grande estrutura pra poder receber a Copa do Mundo. E eu vi que, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o valor, mas assim, é bilhões de dólares que eles investiram pra construir cinemas, teatros e coisas do tipo. Imagina. Pra mostrar, ó, aqui vai ter cultura, aqui vai ter não sei o quê. Porque os caras que estão olhando pra Arábia Saudita agora, que estão vendo do nada um sheik chegar com um cheque enorme, estão olhando e falando, tá, mas como é que é o país de vocês? É verdade. Porque o que eu ouço falar de lá não é tão bom. Como é que eu vou viver lá? Eles estão tendo que mostrar, não, tá tudo mudando. Não é só jogador bom que tá vindo pra cá. A gente tá mudando o país, de fato. Então muita gente, inclusive, critica a saída dos jogadores porque seria uma forma de maquiar a realidade do país. Entendeu? E os jogadores saíram topando através do dinheiro, né? E para exemplificar o quanto essa família é rica, além dos exemplos que a gente já falou, do salário, por exemplo, que eles ofereceram agora pro Mbappé de 700 milhões de euros por ano. Imagina, né? mano. O príncipe Mohammed bin Salman é o autor da maior compra de um quadro da história da humanidade, do quadro mais caro da humanidade. Ele pagou 450 milhões de dólares por um quadro original do Leonardo da Vinci, o Salvator Mundi, uma pintura de 500 anos. Ele, inclusive, pegou essa pintura e colocou dentro de um iate, que é um dos iates mais caros do mundo, e agora oficialmente é o iate mais caro do mundo. Mano, eu lembro dessa história, a gente já contou aqui no canal, que inclusive esse iate acho que custa 30 milhões, se eu não me engano. Eu acho que é mais. Já é caro, já é bem caro. É bem caro. E daí ele ficou muito mais caro só por causa do quadro, mano. Tu pega um quadro de 450 milhões e bota dentro, né? De um Celta, é um Celta de 450 milhões. O cara compra uma kitnet, aí bota lá o quadro. E ele também comprou uma casa que por muito tempo foi a casa mais cara do mundo, uma casa de 300 milhões de dólares na França, chamada Chateau Louis XIV. A casa tem 10 quartos, piscina interna, externa, cinema, adega, tudo que você imaginar basicamente tem, né? Tem até um fosso com câmera subaquática transparente. O que é isso? É um local para você poder nadar por dentro. Mano, os caras criaram meio que um mar pra debaixo da casa pra você nadar por debaixo dela. E assim, cara, quando você vai perguntar pra um deles sobre esses gastos, a gente pode deixar a própria resposta do Bin Salman, né? Ele falou o seguinte à CBS: eu sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa pobre. Eu não sou Gandhi ou Mandela. Eu sou um membro da família governante que existiu há centenas de anos antes da criação da Arábia Saudita.
o que a gente falou. A família se considera sagrada, ainda mais depois que os otomanos mandaram eles embora e eles voltaram e tomaram tudo de volta. Então eles se sentem pertencedores daquilo. Eles acham que realmente a Arábia Saudita pertence a eles e que os gastos são mais do que merecidos. Bom, e para finalizar, a gente vai falar do patrimônio da família, que é o maior patrimônio do mundo disparado, com 1,4 trilhões de dólares como patrimônio. Meu senhor. A gente já falou aqui de pessoas muito ricas, como o mais rico do mundo, Elon Musk, que estava com 200 e poucos bilhões de dólares. A gente tá falando aqui de 7 ou 8 vezes o que era o Elon Musk. Meu Deus, mano. Tá ligado? É muita coisa mesmo. Muita grana. Esse patrimônio hoje em dia está sendo operado e dividido por 15 mil membros da família real. É muita gente, mas ao mesmo tempo todos eles têm dinheiro suficiente para viver muito bem, obviamente. E, inclusive, quando a família teve problemas aí de esquema de corrupção e tudo mais, eles pegaram o hotel mais caro do mundo, mais luxuoso, e fecharam para poder prender ali quem estava envolvido em escândalo de corrupção. Os caras literalmente vivem num palácio, quem tá preso, são servidos todo dia com alguns dos melhores chefes do mundo, certo? E é isso. Então, para eles, se eles forem até presos, no final das contas, ainda é bom. O Cristiano Ronaldo não ficou... Não preso, né? Não, calma lá. Não ficou preso. Mas ele não ficou num hotel desse de luxo até eles acharem uma casa adequada pra ele? Ele tava morando num hotel, né? Até eles acharem uma casa pra ele. Enfim, o país tem muita grana, o país tem toda essa história e tem um problema que, obviamente, a gente não poderia falar, que é o direito das mulheres. Basicamente, no país tem uma ideia de tutela masculina. O que é isso? O homem, ele é responsável pela mulher. Então, a mulher, pra sair na rua, ela precisa estar com um pai, com um marido, com um irmão, com um filho. E a mulher não tem condições de dirigir o próprio carro, por exemplo. A mulher não tem condições de decidir por ela qualquer coisa. Quem deveria decidir, na visão deles, hoje seria o homem. Então, além disso, o país ainda tem ali uma liberdade de expressão muito baixa. Jornalistas que falam da família podem literalmente morrer, ou serem torturados antes disso, inclusive. E existem vários casos, por exemplo, de pessoas que eram evangélicas, que foram passar por algum local e foram pegas e sumiram. Pessoas que eram católicas, normalmente pessoas que seguem o cristianismo, né? Ou então jornalistas que foram pra lá e nunca mais apareceram a mando do governo, né? Se fosse um grupo terrorista ou algo tipo assim, a gente entendia. Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns grupos criminosos que fazem a mesma coisa. Pega uma pessoa, tortura e depois explode ela dentro de um monte de pneu, certo? Ainda mais quando não é do país, né? Exatamente. Poderia acontecer assim, mas não. O governo mandando fazer. Então, é um país que tem esses dois lados. Tem uma história muito legal pra ser contada, mas também tem esse porém, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente qual o próximo tema eu vou escrever por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!